referência é bem tranquilo, é só colocar no YouTube Ball Animation da Pixar, né? Que esse é uma animação da Pixar. E aí vocês, né? É sempre legal vocês pegarem referência, né? Então, a, tudo que vocês tiverem de animação é bem legal de vocês estarem pegando sempre referência. Inclusive, hoje a gente vai fazer um exercício, mostrar para vocês um exercício que realmente vou usar referência e vocês vão ver como fica bem mais fácil de a gente estar animando, de estar entendendo como fazer os processos. Por isso que eu falo que o lance da pantomima, né, que é a gravação da referência, ela é bem, vai ser bem importante para a gente fazer isso, tá? Então vamos lá, turma. Eu vou pegar aqui a minha, deixa eu jogar isso aqui para cá. Deixa eu só pegar algumas coisas aqui, tá? Então aqui, né? Eu tenho essa bolinha. Então esse aqui é o controlador principal. Eu tenho isso aqui que ele faz a minha movimentação da bolinha e isso aqui que ele faz o squash stretch. Né? Eu mostro para vocês já em alguma aula atrás como a gente pode fazer isso, né? Como que a gente pode estar, né, criando esse ritmo, né? Então a gente vai fazer aqui na ideia, eu vou pegar e vou fazer a animação desse cara, né? Então a gente vai começar a animar a bolinha. E como é que eu vou fazer isso, tá? Eu vou fazer agora não dela caindo do chão, vou fazer então o lance da antecipação, né? Então, se eu pegar aqui até o frame, né? Eu vou pegar aqui isso aqui, aperto S, né? Então eu dou um keyframe no primeiro frame, posso dar um keyframe no décimo. Então eu vou parar e aí no 10 ao 20, né? Eu vou fazer ele pular. Então ele vai vir aqui até uma altura e depois ele vai cair, né? Então eu volto ele para o zero. Então eu fiz essa animação bem de boa, bem simples, né? E aí o que, que a gente tem que começar a trabalhar nela, né? Começar a trabalhar primeiro a parte, né? Então ela está muito linear. Eu vou selecionar aqui a meu Graph Editor, tá? E aqui no Graph Editor, então algumas coisas a gente pode, quando a gente dá o S, ele acaba criando keyframe para todo mundo, né? Para todas as áreas aqui. Então, e aqui você tem o AutoKey que ele gera quando você mexe. Então tá vendo que no final, quando eu voltei aqui do AutoKey, eu não apertei S. Então ele só fez o AutoKey daquela curva que eu estava mexendo, né? Daquela posição que eu estava fazendo, que é a translação Y. O resto aqui, ó, eu não preciso, né? Se eu não for trabalhar com isso aqui, eu posso vir aqui e deletar, né? Uma outra forma de você dar, você pode estar dando keyframe, né? Então, aqui eu prefiro deixar ele no Auto Key, porque fica mais fácil de a gente mexer, né? Então, aqui eu tenho já a curva, né? Só aqui da visibilidade também, não precisa mexer. Então, eu tenho só a translação Y. Então, eu consigo mexer nisso aqui. Então, para ele ficar mais legal, né, essa animação, acho que é mais legal colocar isso aqui no, tô vendo aqui em layout.
E aqui, stacked. E aqui eu vou colocar o painel do GraphEdit. Fica mais fácil para a gente conseguir enxergar as coisas, né? A gente pode até inclusive fazer mudar aqui, se vocês quiserem, né, quando vocês vão animando, você pode animar nas ortográficas, né? Você pode botar aqui na front e ver aqui o que ele está fazendo. Então, aqui ele está fazendo isso e caindo. Só que o que é legal é a gente ter uma aceleração, né, de saída, dar uma pausa e cai. Então, a mesma ideia que a gente fez da outra. Como é que eu mexo aqui, né, no Graph Editor? Vou pegar todos esses pontos, posso clicar aqui, botão direito, eu dou um Break Tangents, então consigo agora mexer individualmente nas tangents, e botão direito eu consigo mexer nesse Weighted Tangents. Então aqui eu consigo pegar cada um individualmente e, e agora começar a mexer assim, né? Então, eu vou fazer uma parada aqui sim, outra aqui, mais para cá. Então, qual que é a ideia de a gente entender esse arco que a gente está fazendo? Né? É que ele vai até uma posição, né? Então, aqui, ó, a hora que ele sai, ele está nessa posição, e rapidamente ele chega a quase a posição final, que é essa aqui, né? Então, ele vai dar um tiro aqui, vai mais rápido, e aqui ele vai perdendo velocidade e vai chegando mais lentamente até esse keyframe, né? Então se eu dar um play agora, vai fazer isso, ó. Né? Então até aqui, beleza, aqui vocês já estão tranquilos de saber, né? Só que vocês já manjam, tá? Então a gente consegue estar fazendo esse tipo de coisa. Aí o que que a gente pode fazer em relação a ele agora, tá? Eu vou pegar eu vou fazer uma antecipação, por isso que eu cheguei aqui, né, aqui no 10, ele, a partir do 10, ele começa, ele vai do 10, ele vai subir. Então, eu vou pegar aqui no meu primeiro frame, tá? E vou selecionar esse cara, né? Então, posso dar um S nele. E aí, como ele só tem a parte do visibility, eu posso deletar esse keyframe aqui. E a partir daqui eu começo a animar ele, né, até aqui. Então, o que eu posso fazer? Mais ou menos até o 5, eu posso baixar a baixada. Não, é minha internet que tá caindo. Pera. Sua internet está ruim, tá? Então eu vou baixar aqui. E aí no 10, né, eu tenho no frame 10, eu vou esticar ele. Né? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Ó. Só que aqui, tá vendo, ele tá muito rápido, né? Ele vem aqui e faz isso, né? Então, eu vou começar a brincar com com essas poses dele. Então, ó, quando ele chega no 20, eu vou aqui eu vou jogar ele para pose 0 aqui, ó. Ele tá aqui. Então ele vai chegar assim. Então, o que que é... Você tinha chegado a ensinar como é que faz esses question stretch com o controlador? Se eu cheguei a ensinar, É, essa parte. Chegou a passar essa parte? como criar o rig, você fala? Esse. Sim, o rig eu ensinei. Eu ensinei, Beleza. Do- tem acho que umas, quer ver? Eu tenho até a aula aqui, ó. Animação, rig da bolinha. Tá lá no Drive, né? Aqui eu ensino aqui como criar a bolinha aqui, né? Criar o controlador. E aí a gente faz o link with, né? O set driven key, tá?
Beleza. E aí tá lá, aí você só consegue já fazer esse squash stretch, tá? Então fiz aqui o rig da bolinha, aí agora a gente tá começando a animar esse cara, né? Então ele vem aqui, aí ele vai parar, né? Daqui. E aqui, mais ou menos quando chega no 30, ele vai de novo subir, né? Vai esticar aqui, né? Aí eu posso vir aqui mais ou menos no 35, no 30 aqui. Aqui acho que eu vou colocar uns 52 frames aqui só para não ficar muita coisa na minha timeline, né? Consigo. Então ele sobe, aí ele vai descer, aí mais ou menos no 35 eu vou achatar ele, né? Não preciso achatar tanto, posso achatar mais um pouco assim. E aí depois mais ou menos no mais aí eu vou fazer o bouncezinho dele, né? Fazer aqui. Então, o bouncing eu posso ser menos, né? Menos tempo. Então eu posso colocar mais ou menos o bounce meio que de 3 em 3, tá? Tá aqui mais ou menos no 38 ele sobe mais um pouco. Aí a gente vai vendo mais ou menos a altura que você quer. Então aqui a gente vai acompanhando, é legal acompanhar pelo gráfico, né? E a gente vai, né? Então eu tenho aqui mais ou menos no 42, baixo ele mais um pouquinho, assim, e no 40, mais ou menos 46, eu faço ele voltar pro zero, né? Então eu fiz isso aqui, ó, tá? Então, o que é legal a gente começar, tá mais legal, né? Eu tenho aqui o lance. O que que é importante vocês verem, sim, né? Dos princípios, você tem aqui a bolinha e ela bate, cai e dá um squashzinho, né? Dá um bouncezinho, tá? E a gente precisa dar uma ajustada sempre em algumas coisas. Então, por exemplo, aqui, né? A hora que ele agacha, eu posso fazer essa isso aqui ficar muito mais tempo, né? Então, por isso que é importante aqui a gente pegar as curvas e a gente dar um break nas curvas, dar um break tangents também, né? Eu quebro aqui. E aí, o que que eu posso fazer? Nisso aqui, ó, eu vou jogar isso aqui muito mais para cá, assim, ó. Aqui, assim, e inclusive aqui para cá também, né? Então, eu tenho isso aqui, posso pegar isso aqui e jogar para baixo também. Inclusive, eu posso fazer assim, né? Aqui, assim, ó, deixar ele mais para baixo aqui, né? Então, ele vai fazer, o que que ele vai fazer? Ele vai segurar mais, né? Então, aqui, o que que eu faço? A ideia da curva que eu quero que vocês entendam na hora que vocês estão mexendo, eu tenho aqui que ele vai chegar mais rápido no ponto, né? Então aqui, ó, tá vendo aqui já antes de chegar no keyframe, ele já tá quase no ponto do keyframe, entendeu? Ele só tá fazendo, então ele tá chegando rápido e aí ele mantém mais tempo mais ou menos nesse formato. Essa é a ideia de eu fazer essa barriga, tá? Então ele vai aqui, mantém e aí a hora que ele vai sair, ele dá esse jump, ó, tá vendo? Pum. E aqui é a mesma coisa que eu posso fazer também. Então, só que aqui na diferença, aqui é a mesma coisa dessa ideia, que é ele chegar rápido para mais ou menos para a posição que ele está aqui, ó, né? E é porque aqui ele também dá a desacelerada. Então aqui, ó, eu posso fazer a mesma ideia aqui, ó. Pego aqui, assim, jogo para baixo. Se quiser jogar um pouco mais aqui a curva,
e ele vem, ó, e vai mantendo, e aqui também a gente pode fazer também essa ideia, a hora que ele vai jogar, que ele vai sair, né, que ele vai descer, também fazer esse tipo de coisa, ó. Né, ele mantém mais, aí porque aqui ele perde, aqui ele começa a acelerar, e aqui quando tá chegando é o ponto de aceleração mais rápido, né? Então você tem que dar essa sensação para ele. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou pegar, né, nesse ponto, na hora que ele chega aqui e cai, a gente faz a mesma ideia aqui, ó. Jogo para baixo aqui, né? Então eu vou fazer também, deixar ele mais assim e mais aqui também, mais assim. Mas aqui eu posso deixar agora mais arredondadinho nas voltas, tá? Então aqui, ó, quando ele tá fazendo, que é o squashzinho, né, que é o balsezinho, aí eu não preciso tanto dessa ideia de estar muito rápido, né? Então eu posso pegar aqui, aqui, aqui assim, né? Então ele vem aqui, bate e cai mais de boa. Né? Então vamos ver qual que é o resultado que eu tenho. Então eu pego isso aqui. Aqui talvez eu possa. Aqui talvez eu tenha feito muito tempo dele aqui, assim. Ou talvez eu diminua mais o tempo, né? Talvez ele indo mais rápido aqui. Tá? Então, mais ou menos essa ideia, assim, para vocês começarem a mexer, né? Então, tentar aplicar esses. Então, o que a gente pode fazer também para deixar a coisa mais interessante em termos de. Aqui, talvez, deixa eu ver aqui. Vou deixar aqui a minha curva aqui. Talvez aqui deformar menos isso aqui. Isso aqui também talvez deformar menos. Deixar essa um pouquinho menos aqui também assim. É, fazer assim. Fazer mais aqui. Uma outra coisa que dá pra gente fazer para deixar também mais interessante. Opa, deixa eu dar um play aqui. Melhorou. Acho que melhorou aqui a hora que ele cai, né? Então aqui ele já está mais rápido e já está mais fluido o bounce. O que a gente pode fazer é aqui, ó, na hora que ele está agachando nisso aqui, eu posso fazer uma rotaçãozinha, né? Pegar aqui a rotaçãozinha nele, então, por exemplo, ele vai começar aqui a rotacionar. Posso pegar aqui, então, ele fazer mais ou menos, por exemplo, no 4. Ele dá uma rotacionada aqui. Deixa eu voltar ali. Não eu deletei a rotação, né? Então ele tem só a translação. Eu vou dar um S aqui no 1. Aí no 4
eu rotaciono ele um pouquinho pro lado, mais ou menos no 8 eu jogo ele pro outro lado, aqui, e aqui eu zero ele, né? Então, aqui eu posso fazer a mesma coisa aqui nas... Aqui tá, acho que tá ok. Tá? Então você vai dando um pouquinho mais de vida, o negócio vai ficando mais interessante, tá? Então essa parte de fazer uma animaçãozinha, né? E aí você tem antecipação. Se eu não tiver antecipação, a coisa o que eu quero que vocês entendam nessa aula, ela precisa estar, né? Se a gente não tiver, a gente não percebe direito o movimento, né? Então aqui é algo natural que ele fez e voltou, tá? Então você tem isso aqui. Se eu selecionar aqui, ó, por exemplo, deixa eu só fazer aqui a área. Se eu não antecipar ele, né? Se eu não fizer essa antecipação, se eu simplesmente falar assim, beleza, deixa eu deletar esses pontos aqui. É, e aqui eu vou, no zero, eu vou deixar, na verdade, ele zerado aqui. Deixa eu selecionar isso aqui. Peraí que eu fiz alguma besteira aqui. Eu deletei isso aqui. Na verdade, tem que deletar bem isso aqui. Deletar aqui, deixa eu deletar isso aqui. Deixa eu jogar isso aqui pra cá. Né? Se eu simplesmente pular, né? Deixa eu tirar também a rotação de início. Deixar aqui. Então, se eu fizer isso aqui, ó, fica estranho, né? A gente não tem a animação feita, tá? Então, você não tem, você tem um sentimento, uma sensação é que alguma coisa não tá rolando, né? Tá? Mesmo que eu tenha aqui alguns squashes aqui, se eu não tiver a antecipação do movimento de ele fazer fica estranho, tá? Então, basicamente, Parece uma gelatina caindo no chão. Blum. né? Ela cai e fica. Enfim. Oi? Parece uma gelatina caindo. O que, a bolinha, você fala? É. A ideia é você dar um pouco mais deixar ela mais orgânica, né? Ela, assim, você imagina, na verdade, a ideia do princípio é você pensar ele como se fosse um personagem, como se tivesse vida, né? Então, fazer todas esses squash strats, essas paradas, tá? Obviamente que, assim, depende de como você quer fazer a sensação da bolinha, mas a ideia que eu tô passando é pensando vocês pensarem na sua bolinha como se fosse um personagem de um curta, um personagem de alguma animação que você está fazendo, né? Não ela simplesmente ser uma bolinha por ser uma bolinha, né? A ideia é que ela tenha mais uma vida, tá? Então, deixa eu voltar aqui o que eu estava fazendo. Tem mais essa aqui. Então tá aqui. Tá, então, por exemplo, aqui a gente fez a bolinha pular, né? Mesmo porque a bolinha ela nunca vai antecipar normalmente, né?